Muito bem, então, pessoal. Questão número 6 da avaliação, tá? Questão número 6 diz lá o seguinte, ó. Dois corpos, A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 8 kg. Então, massa de A, 2 kg, massa de B, 8 kg. Tá? Movimentam-se sobre uma mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido, com velocidades VA 5 metros por segundo e VB 2 metros por segundo, onde o atrito é desprezível. Sabendo-se que os corpos realizam uma colisão perfeitamente elástica. O que caracteriza uma colisão perfeitamente elástica? O coeficiente de restituição é igual a 1. Tá? Então, uma colisão perfeitamente elástica E é igual a 1. Certo? Determinar suas velocidades após o choque. Então, eu quero saber qual é o valor da velocidade A', que é a velocidade A depois do choque, e qual é o valor da velocidade B', que é a velocidade B depois do choque. Certo? Então, é isso que o problema pede. E a gente faz um desenho para montar um esquema para entender a questão mais facilmente. Já que a questão não traz desenho, né? Eles se movimentam sobre uma mesma trajetória no mesmo sentido. Então, aqui está o corpo A com velocidade para a direita. Aqui está o corpo B com velocidade também para a direita, tá? Cuidado, muito cuidado. Quando você monta esse esquema aqui, qual o cuidado que você tem que ter? O corpo que está atrás tem que ser o corpo de maior velocidade. Porque se eu inverto isso aqui, coloco o B aqui, A aqui, o que vai acontecer? O B vai alcançar lá? Não. Nunca, porque o A tem velocidade maior, então não vai haver colisão. Mas o problema afirma que houve colisão. Para ter havido colisão, necessariamente o corpo que está atrás tem que ser o corpo de maior velocidade. Ok? Então, neste caso, o A está atrás do B com maior velocidade, ambos se deslocando no mesmo sentido. Tá? Muito bem. Como que a gente começa a resolver um problema de colisão? Sempre igualmente. Começa a resolver o problema pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, nós vamos ter o quê? A quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final. Quem é a quantidade de movimento inicial? O que é do corpo A antes da colisão, mais o que é do corpo B antes da colisão. Isso será igual a quem? A quantidade de movimento do corpo A', que é depois da colisão, mais a quantidade de movimento do corpo B', que é depois da colisão. Certo? Abrindo isso aqui, como é que fica a quantidade de movimento do corpo A antes da colisão? Massa de A vezes a velocidade A. Velocidade A antes da colisão. Mais massa de B vezes a velocidade de B. Velocidade B antes da colisão. Igual. Quem vai ser o QA'? Vai ser massa de A vezes a velocidade A', que é a velocidade do corpo A após a colisão. Mais a massa de B vezes a velocidade de B', que é a velocidade do corpo B após a colisão. Beleza até aí? Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai substituir numericamente o que o problema nos forneceu. Tá? Então, massa do corpo A temos 2 kg. Velocidade do corpo A antes da colisão, 5 metros por segundo. Massa do corpo B, 8 kg. Velocidade do corpo B antes da colisão, 2 metros por segundo. Massa do corpo A temos 2 kg. Temos a velocidade do corpo A depois da colisão? Temos? Não. Não temos. Então vamos deixar a variável indicada. Então, VA'. Mais massa do corpo B, 8 kg, vezes a velocidade do corpo B
após a colisão, temos a velocidade do corpo B após a colisão? Não. O programa também quer que a gente calcule isso. Então, deixa indicado a velocidade do corpo B após a colisão. Agora resolve matematicamente o que pode ser resolvido. Então vamos lá, 2 vezes 5? 10. Mais 8 vezes 2? 16. 2VA' mais 8VB'. Isso não tem o que fazer, deixa ali. 10 mais 16? 26. Então vai ficar 26 igual a 2VA' mais 8VB'. Vejam que o termo independente mais as duas variáveis possuem números que podem ser simplificados. Né? O 26, o 2 e o 8 podem ser simplificados. Por quanto? 2. Por 2. Simplificando todos os termos por 2, nós vamos obter quanto? 13 VA' mais 4 VB'. E chegamos nessa equação de duas variáveis. E daqui nós não conseguimos sair mais. Então deixamos ela marcada aqui. Vamos ocupar ela daqui a pouco. Tá? Bom, passo seguinte. O passo seguinte é trabalhar justamente com o que o problema fornece, que é o coeficiente de restituição. Como é que a gente escreve o coeficiente de restituição E? Então, ó, E é igual à velocidade relativa de afastamento dos corpos dividido pela velocidade relativa de aproximação dos corpos. Lembrando que, né, isso é uma regrinha, né, que eu passei lá no material da aula, regrinha básica lá do material da aula. Se os corpos se deslocam no mesmo sentido, a velocidade, tanto de aproximação como de afastamento, vai ser o quê? O valor da maior menos o valor da menor. A maior menos a menor, se eles estão no mesmo sentido. Se eles estão em sentidos opostos, tanto para o afastamento como para a aproximação, se eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser dada como? A gente soma o valor das velocidades, tá? Sempre em módulo. Soma ou subtrai as velocidades em módulo, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? O valor do E é quem? O valor do E, o problema deu, é uma colisão perfeitamente elástica, então E é igual a 1. Então, vou ter 1 igual velocidade de afastamento. Vamos olhar para isso aqui. O corpo A tem uma massa de 2 kg, vem com uma velocidade maior, ele chega aqui e colide em B. Quando ele colide em B, o B vai continuar indo para a direita. O A, eu não sei se ele vai continuar indo para a direita ou para a esquerda. Eu vou pressupor que, depois da colisão, o A continue indo para a direita e o B, obviamente, que também continuará indo para a direita. Tá? Então, eu vou pressupor isso. Se a minha pressuposição estiver errada, vai aparecer o sinal na resposta. Depois eu analiso o sinal. Tá? Então, aqui, velocidade de afastamento está no mesmo sentido ou sentidos opostos? Mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, como é que eu faço o cálculo da velocidade relativa? Somo as velocidades ou subtraio? Subtrai. Isso aí, muito bem, subtrai. Subtraio a maior da menor. Quem terá a maior velocidade? Após o impacto? Após o impacto. B, né? O B, obviamente o B. Não pode o A depois do impacto ter maior velocidade. Então o B. Então vai ficar o quê? Vai ficar a velocidade B', que é a maior, menos a velocidade menor, que é a velocidade A'. Tranquilo até aí? Quem será a velocidade relativa de aproximação? Na aproximação, estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, a gente soma ou subtrai as velocidades? Subtrai, muito bem. Então eu vou subtrair. Vou subtrair quem? A maior menos a menor. Na aproximação, quem é maior? A. Então vai ficar VA menos a menor, que é VB. Todo mundo entendeu aqui? Por que uma é VB menos VA, a outra VA menos VB? Né? Na aproximação, o A vem por trás com a velocidade maior, colide em B.
depois que ele colide em B, o B sai com velocidade maior. Tá? Então, sempre o maior menos o menor. A gente só leva em conta a velocidade, aí não a massa. Só quanto a velocidade, a massa não. Isso é mesmo, tá? Substituindo agora nessa equação aqui os valores numéricos que a gente tem, tá? Então, daqui eu vou trazer para cá, ó. Então, eu vou ter lá, ó, 1 igual. VB' eu conheço, sei? Não foi o que resolveu ali? Não resolvi nada ainda. O VB', que é a velocidade do corpo B após a colisão, nós não sabemos. Queremos determinar, mas nós não sabemos. Então, vai continuar indicado como VB'. Menos quem? VA', que também não sabemos. Né? A colisão, a velocidade do A e do B após a colisão nós não sabemos. Dividido por velocidade do corpo A antes da colisão. Nós temos? Temos, antes da colisão, velocidade do corpo A, 5. Menos a velocidade do corpo B antes da colisão, que é 2. 5 menos 2? 3. Esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado? Multiplicando. 3 vezes 1? 3. Então, como é que vai ficar isso aqui? 3 é igual a... Eu vou só inverter a ordem, né? Porque aqui eu botei o A antes do B. Então, eu vou inverter a ordem. O menos VA vai para frente. Menos VA'. Mais VB'. Então, aqui está a minha segunda equação. Primeira equação, segunda equação. Até aqui, tranquilo? Muito bem. Agora que eu escrevi a primeira equação e a segunda equação, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um sistema de equações. Tá? Então, eu vou montar um sistema de equações com a primeira equação, com a segunda equação. Tá? Então, eu vou ter lá, ó, cadê? A primeira, aqui, ó. 13 é igual a VA' mais 4 VB'. Tranquilo? Muito bem. A outra vai ser 3 igual a menos VA' mais VB'. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou resolver o meu sistema de equação. Eu posso resolver esse sistema de equação de duas maneiras, tá? Pelo método da adição ou pelo método da substituição. No método de substituição eu isolo uma variável e substituo na outra equação aquilo que eu isolei. Tá? E o método da adição, eu somo os termos comuns da primeira com a segunda equação, que é o método que eu vou usar aqui. Eu vou usar o método da adição. Tá? Eu vou somar esse sistema aí. Tá? Então, somando número com número, variáveis iguais com variáveis iguais. 13 mais 3, 16. VA menos VA? 0. Então, eu posso simplificar esse termo aqui. 0. Né? 4VB mais 1VB. 5. É igual a 5VB'. Certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos ter aqui? 5 está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter 16 dividido por 5 é igual a VB'. E aí tem que fazer, né? 16 dividido por 5, isso vai dar 3, vai dar 15, sobra 1, vírgula dá 0, 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, a velocidade B', que é a velocidade do corpo B após a colisão, será igual a 3,2 metros por segundo. Ok até aí? Agora que calculamos a velocidade do corpo B após a colisão, pegamos este valor numérico aqui e substituímos em uma das duas equações no lugar do VB' para calcular quem? VA'? O VA'. Muito bem. Então nós vamos ter aqui, ó, substituindo. Eu vou substituir aqui no primeiro, tá? Então vou puxar a equação para cá, ó. Escrevendo aqui eu vou ter então 13 igual a VA' mais 4 vezes VB'.
Então vamos ter lá 13 VA' mais 4 vezes o VB, que é 3,2. Tranquilo? Muito bem. 4 vezes 3,2, 3,2 vezes 4, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12, dá 12,8. Então nós vamos ter aqui 13, 13 é igual a VA' mais 12,8. 12,8 que está somando, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Diminuindo, subtraindo. Muito bem, então vai ficar 13 menos 12,8 é igual ao VA'. 13 menos 12,8? 0,2. Então, VA' é igual a 0,2 metros por segundo. Muito bem. E desta forma, chegamos à finalização da questão, então, 6 da avaliação. Muito bem, pessoal. Questão 7, então, tá? Questão 7 diz lá o seguinte, ó. Uma esfera de massa M1 igual a 3 kg, movendo-se com velocidade constante V1 igual a 2 metros por segundo, colide frontal e de forma perfeitamente elástica. Portanto, E é igual a 1. Com outra esfera de massa M2 igual a 1 kg, inicialmente em repouso, então a velocidade 2 é igual a quanto? 0. Muito bem. A velocidade das esferas imediatamente após o choque em metros por segundo vale em quanto? Então, qual é o valor de V1 linha e V2 linha após o choque? Numa colisão perfeitamente elástica. Aqui o que nós vamos começar? Como é que a gente começa a resolver toda a questão de colisão? Conservação da quantidade de movimento. Então nós vamos ter quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2 igual a quantidade de movimento do corpo 1 após a colisão mais a quantidade de movimento do corpo 2 após a colisão. Como é que fica a quantidade de movimento do corpo 1 antes da colisão? Massa 1 vezes a velocidade 1 antes da colisão. Mais quantidade de movimento do corpo 2, massa 2 vezes a velocidade do corpo 2 antes da colisão. Isso igual quantidade de movimento 1 depois da colisão. Vai ficar a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 após a colisão, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 após a colisão. Substituindo agora os valores que o problema nos fornece. Temos a massa do corpo 1? Temos 3 kg. A velocidade do corpo 1 antes da colisão? 2 metros por segundo. A massa do corpo 2? 1 kg. A velocidade do corpo 2 antes da colisão? 0. A massa do corpo 1? 3 vezes a velocidade 1 após a colisão. Mais a massa do corpo 2, que é 1 kg, vezes a velocidade 2 após a colisão. 3 vezes 2? 6. 1 vezes 0? 0. 0 mais 6? 6. Então vai ficar 6 é igual a 3 V1 linha mais V2 linha. Aqui está a nossa primeira equação. Agora escreve a equação do coeficiente de restituição. E é igual a quem? A velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Tá? Bom, nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Antes da colisão, nós temos lá o corpo 1 com velocidade V, o corpo 2 está parado, isto antes da colisão. Depois da colisão, o 1 vem e bate no 2. Tá?
Quais são as opções que a gente tem? Bom, a gente tem a opção de que 1 transfere toda a energia por 2 e para. Tem a opção de que 1 colide, né? E faz com que o 2 se desloque e o 1 continue se deslocando, que é o que eu vou propor aqui, já que a massa do 1 é maior que a massa do 2, né? Se a massa fosse igual, talvez colidisse, parasse uma, a outra saísse andando. Como a massa do 1 é maior que o 2, depois da colisão, o 1 vai continuar com velocidade para a direita, e o 2, que não tinha nada de velocidade, estava parado, ele também terá velocidade para a direita. É isso que eu vou propor. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Valor do E. Como o problema afirmou que era uma colisão perfeitamente elástica, E igual a 1. Velocidade relativa de afastamento. Olha lá para o afastamento. Mesmo sentido, sentidos opostos? Mesmo sentido. Mesmo sentido. Soma as velocidades ou subtrai? Subtrai as velocidades. Então eu vou subtrair a maior da menor. Quem terá maior velocidade? Depois da colisão? O corpo 2. O corpo 2. O corpo 2 tem que ter. Depois da colisão, o corpo 1 não pode ter mais velocidade, porque ele já colidiu uma vez, né? Ele não vai voltar a colidir mais 10 vezes depois, não. Depois da primeira colisão, o 2 vai-se embora, o 1 até pode continuar indo para frente, que é o que eu estou propondo aqui. Mas ele vai com uma velocidade menor, não vai mais chegar no 2. Né? Então a velocidade 2 é maior. Então aqui vai ficar V2' menos V1'. Né? O corpo 2, depois da colisão, terá maior velocidade. Tá? Dividido, velocidade relativa de aproximação. Bom, como um corpo está parado, não faz diferença se eu faço um menos o outro, ou um mais o outro. Entenderam? Como um corpo está parado, vai sobrar só a velocidade do corpo que está em movimento, que no caso é o corpo 1, portanto, 2. Todo mundo entendeu porque aqui é o 2? Porque se eu fizer 2 mais 0, vai dar quanto? 2. Se eu fizer 2 menos 0, vai dar quanto? 2. Esse 2 está dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, 2 vezes 1? 2 é igual a V2' menos V1'. Tranquilo até aí? Bom, eu vou inverter a ordem desses dois. Tá? Então vai ficar, ó, 2 é igual a menos V1' mais V2'. Tranquilo até aqui? Agora observe, o V1 é 1 negativo, aqui é 3 positivo. O V2 é 1 positivo, aqui é 2, é 1 positivo. Para poder simplificar um deles, eu tenho que ter números iguais, mas com sinais diferentes. Né? Então, eu tenho, de alguma forma, eu teria que transformar esta equação para que o menos V1 virasse quanto? 3. Menos 3V1. Porque aí quando eu fosse somar 3V1 com menos 3V1, ia simplificar o V1. Certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou optar aqui por multiplicar essa equação toda ela, multiplicar tudo por 3. Multiplicando tudo por 3. Aí vai ficar quanto? 2 vezes 3? 6. 6. 3 vezes menos V1? Menos 3. Menos 3V1'. 3 vezes V2'? Mais 3V2'. Agora sim eu tenho a equação. Tá? E agora o que eu faço? Bom, agora eu continuo resolvendo como eu resolvi anterior. Tá? Monto um sistema de equações. A primeira equação, 6 igual a 3V1 mais V2'. A segunda equação, 6 igual a menos 3V1', mais, aqui eu esqueci do linha, mais 3V2'. Tá? E agora eu faço o quê? Somo. Então, somando 6 mais 6, quanto? 12, igual 3V1 menos 3V1,
Zero. Zero. Então esse termo aqui vai simplificar. Tá? V2 mais 3V2, 4 V2 linha. Tranquilo até aí? Muito bem. O 4 que está multiplicando vai passar? Dividindo. Então eu vou ter 12 dividido por 4 é igual a quem? 3. V2 linha. E aí sim, né? 12 dividido por 4 vai dar 13. Então V2 linha é igual a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. A velocidade do corpo 2 após a colisão. O que nos falta agora? O que está faltando? Velocidade do corpo A depois da colisão. Exatamente, falta a velocidade do corpo A depois da colisão. Como é que a gente vai chegar na velocidade do corpo A depois da colisão? Vamos pegar o V2 linha e vamos substituir em uma das equações. Tá? Em uma das equações. Tranquilo? Muito bem, eu vou pegar para substituir, pode ser esta aqui, ó. Elas têm que dar o mesmo valor, professor? Elas quem? As equações. Não. Aqui foi coincidência, assim, né? Um dos termos, veja, para poder resolver pelo meio da adição, um dos termos tem que dar números iguais, mas com sinais diferentes, para quando eu fizer a soma, zerar. Tá? Então, eu vou multiplicando toda a equação para ajustar e chegar no valor que eu quero. Só que, claro, que nem eu fiz aqui, ó. Tudo que eu faço de um lado da igualdade tem que fazer do outro, tem que fazer com todos os termos, né? Posso vir aqui multiplicar só 3 vezes o menos V1. Não, tem que fazer com todos eles, certo? Então aqui vai ficar, ó, 6 igual a 3V1 linha mais V2 linha. E agora o V2 nós já sabemos, então substitui o V2 no lugar do V2. Vamos ter o que então? 6 igual a 3V1 linha mais, quanto é o V2 linha? 3V2 linha. 3. É 3, né? O valor de V2 linha é 3 agora. Aí só substitui Só o valor. substitui. Né? Porque o V2 aqui é só V2. Eu peguei a primeira equação aqui, ó. Tá? Peguei a primeira equação, não a segunda. Certo? Então nós vamos ter aqui, ó. Esse 3 que está somando vai passar diminuindo. Então vai ficar 6 menos 3 é igual a 3V1 linha. 6 menos 3? 3. Igual a 3V1 linha. Esse 3 aqui agora que está multiplicando, ele vai passar? Dividindo. Então vai ficar 3 dividido por 3 é igual a V1 linha. 3 dividido por 3? 1. Então a velocidade do corpo 1, linha, após a colisão, é igual a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Beleza? E desta forma, então, finalizamos a correção do exercício 7 da avaliação. Muito bem, então, pessoal, correção da questão número 8 da avaliação, tá? Questão diz lá o seguinte, ó, um pequeno bloco de massa M igual a 0,5 kg, inicialmente em repouso no ponto A, tá aqui, então inicialmente em repouso, velocidade de M inicial é 0, tá? É largado de uma altura H igual a 0,8 metros, está aqui a altura, 0,8 metros. O bloco desliza sem atrito ao longo de uma superfície e colide com outro bloco de mesma massa M, está aqui o bloco de mesma massa M, bloco B, tá? Inicialmente em repouso no ponto B, então a velocidade de M inicial A é 0, a velocidade de MB inicial é 0 também. Muito bem, veja a figura, está ali a figura, né? Determine a velocidade dos blocos após a colisão em metros por segundo, considerando-a perfeitamente inelástica. Uma colisão inelástica é aquela em que, após a colisão, os corpos se deslocam juntos, tá? Então, colisão inelástica.
inelástica. Tá? Colisão inelástica. Então eu quero saber qual é a velocidade linha de A e a velocidade linha de B. Obviamente, a colisão inelástica, a velocidade linha de A será igual à velocidade linha de B. As duas serão iguais, porque os dois corpos se deslocam juntos após a colisão. Qual é este valor aqui? Certo? Muito bem. Primeira coisa, antes de me preocupar em determinar a velocidade final da colisão, eu preciso saber qual é a velocidade com que o bloco A vai colidir em B. Porque afinal de contas, o A está lá na dele, paradinho, bem na boa lá no ponto A. Velocidade igual a 0. E ele vai descer esta rampa e vai colidir com o B aqui embaixo. Mas com que velocidade o A chega lá embaixo? Então aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso recorrer ao conteúdo que nós já estudamos este ano, que é o conteúdo do princípio de conservação de energia. A energia inicial será igual à energia final, porque é um sistema sem atrito. Então, a energia no ponto A do corpo M será igual à energia no ponto B. Que tipo de energia este bloco tem nesse ponto aqui? Potencial? Que tipo? Potencial de que tipo? Gravitacional. Gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional lá no ponto A, ela vai descer a rampa e vai se transformando, conforme vai diminuindo a altura, ela se transforma a energia potencial gravitacional em que forma de energia? Conforme vai descendo, o que vai acontecendo com a velocidade do corpo? O que acontece conforme o corpo vai descendo? Acelera? Ou seja, a velocidade aumenta. Então, o que acontece? Toda a energia potencial gravitacional inicial aqui vai se transformar em energia ou seja, conforme o corpo vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Que tipo de energia está associada à velocidade do corpo? Não é a potencial gravitacional. A potencial gravitacional está associada a quê? À altura. Qual é a forma de energia que está associada à velocidade? Nós vimos isso há um mês atrás. Esta é a prova de que vocês só estudam para tirar nota na prova e não para aprender. Infelizmente. Precisamos desse conteúdo agora e vocês já não sabem mais do que nós estudamos há um mês atrás. Energia potencial gravitacional vai se transformar aqui embaixo, o corpo desce e vai ganhando velocidade. Que tipo de energia está associada à velocidade? Cinética? Cinética. Ah, eu tava na ponta da língua só, agora que eu lembrei. Energia cinética. Então, toda a energia potencial gravitacional aqui no ponto A vai se transformar em energia cinética aqui no ponto B. Tranquilo? Beleza? Conseguiram recordar isso? Agora a gente precisa abrir a equação das energias. Como é que fica a equação da energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura lá do ponto A. Como é que fica a equação da energia cinética aqui no ponto B? A energia cinética no ponto B vai ser massa vezes a velocidade aqui em B ao quadrado dividido por 2. Como a massa do corpo é a mesma ao longo de todo o caminho, não perde nenhum pedaço pelo caminho e não ganha nada no caminho, a massa é a mesma. Sendo a massa igual, a gente pode simplificar a massa. Aí substitui o que nós temos. Gravidade. No finalzinho do texto, ali eu esqueci de colocar aqui, ó. No finalzinho do texto ele diz, use gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado vezes a altura no ponto A, quanto? 0,8. Velocidade quando o bloco colidir com o B? Não sei. Ao quadrado, dividido por 2. 10 vezes 0,8? 8. 8.
Esse 2 está dividindo, passa para o outro lado, Multiplicando. multiplicando. 2 vezes 8, 16. 16. Como o termo v está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. E aí o v fica sozinho. Raiz quadrada de 16. Então, acho que é 4. Então, este corpo aqui colidirá com este com uma velocidade de 4 metros por segundo. Agora vamos resolver o problema de colisão. Como que a gente resolve o problema de colisão? Começamos a resolver o problema de colisão aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então nós vamos ter o Q, né, do corpo A antes da colisão, mais o Q do corpo B antes da colisão, será igual a quem? Ao Q do sistema. Por que do sistema? Porque o sistema, na hora de colidir, vai trabalhar junto. Porque nesse tipo de colisão, uma colisão inelástica, depois da colisão, os corpos saem juntos. Então viram um corpo só. Tá? Por isso, sistema. Ok? Abrindo a equação, quem vai ser a quantidade de movimento do corpo A? Massa A vezes a velocidade do bloco A quando ele chegar aqui embaixo, que é esta aqui, né? Velocidade de A quando ele chega aqui, mais a massa B vezes a velocidade inicial do corpo B, igual, quem vai ser a quantidade de movimento do sistema? Vai ser a massa do sistema vezes a velocidade final do sistema, que é a velocidade tanto para A quanto para B, certo? Muito bem, substituindo agora, massa do corpo A, 0,5, velocidade com que o corpo A chega lá embaixo da rampa, 4, mais a massa do corpo B. A massa do corpo B é a mesma massa do corpo A, os dois têm a mesma massa, então vai ser também 0,5. Velocidade do corpo B antes da colisão, 0, porque ele está parado. Isso aí, muito bem, 0. Igual, quem é a massa do sistema? É a massa de A, né? Mais a massa de B. Massa A mais massa B. Vezes a velocidade do sistema, que é a velocidade após a colisão, que é justamente o que a gente quer saber. 0,5 vezes 4, 2. 0,5 vezes 0. Massa de A aqui é quanto? Vamos colocar aqui a massa de A é 0,5. A massa de B é 0,5. Que vai dar 1. Então é 1 vezes a velocidade final do sistema. 2 mais 0. 2. Esse 1 está multiplicando. Ou seja, a velocidade de ambos os corpos juntos, depois da colisão, será igual a quanto? 2 dividido por 1. 2 metros por segundo. Tá? Então, o corpo aqui desce, ganha velocidade, chega aqui embaixo com 4 metros por segundo. Colide com o corpo B, de mesma massa. Depois da colisão, ambos os corpos se deslocam juntos com uma velocidade de 2 metros por segundo após a colisão. Tá? Dúvidas aí? Muito bem. E com isso, então, a gente finaliza a correção do exercício 8.